E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjos e hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre um anime que vocês de certa forma já acompanham, né? Para quem está acompanhando diretamente os nossos podcasts, para quem tem acompanhado os podcasts aqui pelo YouTube, eu quero falar sobre Chainsaw Man especificamente. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like e roda a vinheta. Então galera, o que eu queria trazer pra vocês hoje na realidade é, entre aspas, um resumão. Não um resumão, eu queria fazer na verdade uma análise do que foi essa primeira parte de Chainsaw Man antes de a gente continuar para a segunda parte, considerando o que a gente já conversou dentro do nosso podcast, que daqui pra frente é só pra frente. É mentira! Porque realmente daqui pra frente é uma série de acontecimentos que vão influenciar diretamente. A gente consegue perceber isso nesse episódio 8, no episódio 9. São episódios que começam a mostrar pra nós como o anime começa a ter uma outra pegada, começa a apresentar novas situações, novos personagens, novas perspectivas, novas coisas completamente diferentes que vão influenciar diretamente na história. Mas o que eu quero falar pra vocês, o que eu quero conversar com vocês na realidade é do episódio 1 ao episódio 7, o que foi essa primeira parte, que foi entre aspas esse primeiro arco de apresentação de personagens específicos que aparecem, diga-se de passagem, na abertura, e até agora a abertura não mudou, né? Pelo menos a gente não sabe se ela vai mudar em algum aspecto, em algum momento, mas enfim. A abertura, ela continua na mesma forma, uma abertura muito interessante, uma música chiclete que gruda na cabeça de fato, que você quer escutar a todos os instantes. Aconteceu isso comigo, toda hora, pra onde eu vou, eu lembro dessa música em algum momento, que é Kickback, se você quiser pesquisar, o link tá na descrição da música. E além disso, é um anime que ele te apresenta situações completamente específicas, e uma das coisas que eu gosto de perceber é situações cotidianas, situações realmente da história que eu digo, a história da realidade, né, da nossa realidade aqui. Porque no Japão, ou pelo menos na Ásia de um modo geral, diga-se de passagem, porque a gente encontra um pouco disso lá em Rainbow Six, em Round 6, a gente encontra também essa situação com relação à máfia, com relação à venda de órgãos, ao tráfico de órgãos, enfim. E por aí vai, e acontece isso com um personagem especificamente que é o Denji. Mas antes de mais nada, voltando só um pouquinho, quem é o Denji especificamente, né? O Denji, ele é um personagem... Só, rapidinho, gente. 3 horas depois. Então quem é o Denji, né? O Denji, ele é uma criança que perdeu o pai e que herdou uma herança muito complicada, que o fato de o pai ter se envolvido com a Yakuza, a máfia japonesa, a principal máfia da história do Japão, diga-se de passagem. Agora ele tem uma dívida muito complicada que ele precisa pagar, que ele foi obrigado, forçado a pagar, como falou lá o velhote, que disse: olha, não quero saber, agora é contigo, te vira, dá teu jeito, eu quero esse dinheiro pago, tá ligado? E por aí vai. E a partir daí, logo depois de ver a lápide do pai dele, o local onde o pai dele foi enterrado, ele passa por algumas situações e ele encontra o Pochita, que é justamente entre aspas, o cãozinho dele, um demônio com cabeça de serra elétrica, que aparece logo de cara e já ganha os nossos corações, digamos assim. É um personagem muito fofinho, um personagem muito querido, um personagem que pelo desenho e pela forma como ele foi apresentado no anime, eu tô falando de anime porque também tô falando de mangá nesse aspecto. O mangá não traz cores, né? Mas o anime, ele traz uma pegada diferenciada. Você consegue ter um outro tipo de visão, um outro tipo de análise que você consegue fazer, ou pelo menos que você consegue se interar diretamente com o personagem ali. E o anime, diga-se de passagem, ele consegue trazer formas e movimentações e fluidez e conversa, de diálogo e uma emoção muito maior do que necessariamente você ficar lendo mangá. Que é quando você realmente tem uma música ali no fundo, quando você tem a movimentação dos personagens, quando você tem uma chuva que cai, nesse caso, as árvores se movimentando, coisa que não conseguimos sentir quando estamos lendo um mangá, ou pelo menos a maioria das vezes a gente não vai perceber isso dentro de um mangá, né, nesse caso. E é por isso que o anime traz algo de diferente, né? E o Pochita é um desses elementos diferentes, onde ele se movimenta de uma forma que realmente lembra um cachorro. Ele não é um cachorro, ele é um demônio. E aqui também uma outra situação é que você está inserido em um mundo
onde os demônios já são comuns. Eles são comuns na realidade, demônios são comuns. E a grande situação é como você cuida deles. Cuida deles é ótimo. A grande situação é como você lida com eles, como você vai confrontá-los, ou pelo menos como as pessoas estão vivendo suas vidas e há algo por trás ali fazendo com que elas continuem vivendo a vida de uma maneira normal, digamos assim. Que é justamente a segurança pública com a divisão especial ali de caçadores de demônios, controlada pela Máquina, que aparece no final do primeiro episódio, que vai aparecer em alguns outros momentos ali nos episódios posteriores. Esse anime, de uma maneira geral, para não prolongar muito, é um anime que conseguiu me prender, um anime que tem uma história muito interessante e que os seus episódios especificamente são episódios completamente um atrás do outro, completamente grudados um no outro, onde um não termina e começa o outro muito longe. Eles precisam estar interligados, até porque são situações de horas, não são situações de dias e semanas, são situações de horas, literalmente, até porque a gente está falando de um mangá que está contando uma história completamente gradativa e completamente direta, sabe? Onde várias e várias vezes a gente já falou isso aqui nos podcasts, vai de 0 a 80 muito rápido. Uma das coisas que acontece no primeiro episódio desse passagem que me deixa muito agoniado é como ele tá em uma situação específica e ele comenta que ele tem uma relação bem complicada, digamos assim, porque ele precisa pagar uma dívida que não era dele. Ele tem uma relação com a Yakuza, e aí do nada a Yakuza desaparece, a Yakuza some, e aparece o primeiro demônio, que é o demônio zumbi, e por aí vai, e aí depois ele mata o demônio zumbi, e enfim, acontece todas as situações que acontecem, e é tudo muito rápido. Não tem uma apresentação específica de dizer, esse aqui é o Denji. Vamos construir a história dele gradativamente, devagar, apresentando elementos aos poucos. Não, é o cotidiano dele, e tu te vira, é uma crônica quase. Eu não tenho que te explicar o que aconteceu antes, eu tô te contando uma série de eventos que estão acontecendo agora, eu tô te mostrando o que ele tá pensando, e aí às vezes vão acontecer flashbacks para explicar determinadas situações, mas são flashbacks muito curtos, muito simples entre aspas, muito específicos ali, que não necessariamente vão encher linguiça, eles realmente precisam acontecer apenas para mostrar situações do passado, que na maioria das vezes é o Denji composta. É o Denji na relação com ele composta, o animalzinho de estimação dele. E isso diretamente ligado a algum acontecimento específico pelo qual o Denji está passando naquele momento, como é o caso da própria Power e o Miauzinho. E ele falando que se ele fosse um gato, que sendo um gato ele não entenderia, mas se fosse um cachorro ele provavelmente ia conseguir entender o que ela tinha sentido naquele momento, porque que ela estava sentindo aquilo, lá no episódio 2, episódio 3. E por aí vai. Enfim, essa primeira parte, pra mim, foi uma parte de apresentação que demonstrou como o anime ele estava, na realidade, simplesmente apresentando situações para construir a relação dos personagens. Era só isso. Porque não eram situações fortes, não eram situações de embate direto, não eram situações com um arco gigantesco de história, digamos assim, onde tudo ali acontecia porque tinha uma trama por trás gigantesca, sabe? Não, nesse primeiro momento era pura e simplesmente esse aqui é o Denji. O Denji tem uma relação com a Yakuza. E a Yakuza passou a ter uma relação com um demônio, que foi o demônio zumbi. Denji morreu, e aí o Denji matou o demônio zumbi. E aí logo em seguida aparece a Máquina. E aí a Máquina apresenta a situação, apresenta o Denji para a segurança pública, divisão de caçadores de demônios. E aí o Denji passa a ser um caçador de demônio / um prisioneiro da Máquina. Começam a se conhecer, que vem o Aki Hayakawa, vem a Power, vem o Arai, vem a Kubeni, aparece a Rimeno, e aos poucos essa relação vai se construindo. E aí no único momento em específico em que o Denji parece realmente ter conseguido encontrar uma amiga, que foi a Rimeno, ela morre. No, God, please, no! No! Mas é justamente todas essas situações construídas gradativamente em relação aos personagens, né? Onde os demônios especificamente não são demônios que vão te trazer uma dificuldade enorme. Eu não estou dizendo que foram fáceis, tá? Estou dizendo que não vão trazer uma luta tão, entre aspas, épica ao ponto de durar mais de 2 episódios. Onde foi isso com o demônio zumbi, foi isso com o demônio morcego, foi isso com o demônio sanguessuga, demônio sanguessuga. Ai, que burro, dá 0 pra ele.
Foi assim com o demônio sanguessuga, foi assim com alguns demônios específicos dessa primeira parte, até culminar na situação ali no 8º andar. E aí logo depois de sair no 8º andar, você tem uma cena que basicamente foi pra dizer, olha, essa primeira parte acabou, é aqui, bora festejar, bora se alegrar. Foi quase como um final de anime com uma historinha feliz, tá? E todo mundo tá aqui no bar e tudo mais. E aí fica por isso mesmo. Mas a grande situação, a principal parte pra mim em relação a essa primeira parte de Chainsaw é o quanto eles vão de 0 a 80 muito rápido, enquanto no momento eles estão contando uma história completamente calma, tranquila, do nada aparece um demônio, do nada já estão numa luta, do nada mesmo, e da mesma forma como vai até o 100, ele volta pro 0 da mesma forma, como foi esse caso do 8º andar, o demônio do 8º andar, o demônio da eternidade, aí tudo que aconteceu, uma trama que começa a surgir mais pra cá nos episódios, uma trama que começa a surgir de todo mundo estar atrás do Denji e por aí vai. A partir disso, voltar do nada, cortar, quebrar completamente o clima, apresentando eles ali no bar e encerrando, de certa forma, esse, entre aspas, primeiro arco de apresentação dos personagens, para que o próximo já comece de fato a mostrar algo muito mais além, a mostrar porradaria franca acontecendo uma atrás da outra e por aí vai. Algumas cenas, alguns cortes de câmera para mim são maravilhosos de como o diretor conseguiu transmitir uma situação específica e acrescentar cenas no anime que no mangá não tem, diga-se de passagem. O principal exemplo disso para mim é quando o Aki vai fazer o relatório e conversar com a máquina, porque essa cena não tem no mangá, né, especificamente. E aí o Aki tá chegando no prédio da segurança pública. São cortes de câmera, são posições de câmera, uma direção de fotografia únicas pra mim, únicas, muito diferente, muito... Realmente, a palavra é essa, é muito diferente de outros animes que eu já assisti, até porque eu não sou um otaku e eu não tenho o hábito de assistir anime todo santo dia, ou pelo menos não tem um arcabouço de animes na minha cabeça muito grande, então pra mim foi um tanto surpreendente, pra mim foi muito diferente da maioria dos animes e, diga-se de passagem, esteticamente falando, é um anime muito bonito, uma qualidade gráfica incrível, de 3D ao 2D, sem que você perceba a diferença, ou pelo menos se você perceber a diferença, você vai perceber que a fluidez é única, é incrível, algo que só a Mappa consegue fazer, eu acho, mas pra mim a Mappa consegue fazer isso com maestria. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta o que você achou dessa primeira parte de Chainsaw Man, comenta o que você está achando dos episódios em si, se você está escutando os nossos podcasts, principalmente, os podcasts estão aí na descrição, tá certo? Valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. É mais!